Sentado em seu trono, frente a uma linda garota elfa, estava o futuro Lorde Demônio. Após um breve silêncio, a garota então pergunta como que ele pretende matá-la. Mas ele não pretende a matar, pois ela é a mulher que ele ama. Para entender isso, precisamos voltar um dia antes. Em meio à floresta, estavam duas pessoas. A mulher pedia para que o homem se controlasse, mas ele nunca foi quem ela pensava. E quando ele chega mais perto, ela dá um tapa em seu rosto e logo percebe. Essa não é a pessoa que ela conhecia. Ele revela que é um mago e pretende arrancar seu rosto, pois o rosto de uma virgem vale muito. Ele ia fazer isso, se não fosse pelo homem que chega antes e o segura pela cabeça, e pergunta como ousam fazer tamanha confusão em seu jardim, e que ele estava quase dormindo quando o acordaram. O homem que ele segura, logo percebe quem é aquela pessoa, e fala que ambos são magos, que ele poderia compartilhar suas pesquisas se o deixasse ir. Mas, o homem, já sabendo do que se trata a pesquisa, apenas o mata ali mesmo. Assistindo isso, a moça desmaia, e ele logo pensa que ela vai acabar traumatizada por isso, e então ele conjura um círculo mágico de reversão. Nesse círculo, o sangue do homem volta para ele, e a roupa da mulher se arruma. No entanto, isso não revive pessoas. Ele então percebe que a garota possui um medalhão da cruz da igreja, e lembra que eles são inimigos naturais dos magos. Mas sem se importar com isso, ele apenas ia enviar ela para a cidade. No entanto, um outro mago aparece e interrompe o seu círculo mágico. O mago em questão se chama Bárbaros, e ele pergunta o que Zagan, o nosso protagonista, estava fazendo. Ele diz que estava apenas punindo um criminoso que invadiu o seu jardim. Mas ouvir Zagan chamar alguém de criminoso faz Bárbaros rir. Olhando a garota no chão, Bárbaros diz que ela tem muito poder mágico, e pergunta se ele vai usá-la como sacrifício. Mas, Zagan logo fala que esse tipo de magia não é com ele, e então envia a garota para outro lugar. Bárbaros fala que ele poderia ter dado ela para ele, mas Zagan fala que não é para raptar pessoas em seu território, ou ele será visto como um criminoso. Terminado a conversa, Zagan fala que vai dormir, mas Bárbaros diz que tem notícias interessantes. Um dos Lordes Demônios faleceu. Existem 13 magos com esse título, e um morreu há poucos dias. E então fala que será realizado um grande leilão para vender o seu legado. E assim eles partem para a cidade do leilão. No caminho, Bárbaros tenta pedir dinheiro emprestado para Zagan, já que foi ele que falou sobre o leilão. Mas Zagan logo diz para procurar por outra pessoa se for assim. Bárbaros então fala que Zagan poderia escolher algumas mulheres, mas em resposta a isso, ele pensa que elas apenas o incomodariam. E então eles chegam no leilão. Já sentados, Bárbaros fala que ali tem outros candidatos a se tornar um Lorde Demônio, assim como eles dois. E então chega o último item do leilão, o mais valioso de todos, algo que ainda seria entregue para o antigo Lorde Demônio, uma espécie lendária. E assim que Zagan vê ela, ele fica maravilhado. E antes mesmo de abrir os lances, Zagan fala que paga 1 milhão por ela, o que chama a atenção de todos. E assim ela é vendida para Zagan. Bárbaros fala que mesmo ela sendo uma elfa, isso é muita coisa. Porém, Zagan não ouvia nada. Ele apenas se pergunta por que o seu peito latejava tanto. Ela é adorável. Ele quer ajudá-la, quer vê-la sorrir, quer tocar em sua pele. E então fala para Bárbaros que ele finalmente encontrou a que deseja. E ele pergunta que tipo de magia pretende usar nela. Mas Zagan apenas sorri e vai até ela. Chegando próximo dela, ele apenas se pergunta como deve falar com ela, e se ela está bem. Mas ele passa uma impressão diferente daquilo que pensa. E então pergunta o que é aquilo no pescoço dela. E é um colar para selar os seus poderes mágicos. E também diz que nem mesmo eles sabem como remover aquilo. E então Zagan pergunta se ela está consciente, e o apresentador diz que sim, que ela foi mantida em seu estado natural desde a sua captura. Zagan fala que vai acreditar, pois ficaria bem incomodado se ela não conseguisse falar. No entanto, ele só diz isso porque quer conversar com ela, mas é entendido como se ele quisesse fazer coisas terríveis. E então voltamos para o momento do começo, com ela perguntando como ele pretende a matar. Ela fala que quer saber, pois assim se prepara antes. Mas ele fala que não planeja matá-la, e que seria um problema se ela morresse. No entanto, ela entende que ele então não quer matá-la de forma fácil. Mas, tentando mudar esse assunto, ele se apresenta, e diz que é um mago, mas que não tem interesse em tortura. Ela pede desculpas pela apresentação tardia, e fala que se chama Neferia, e não possui sobrenome. Ele acha um nome lindo. Ela fala que se seu nome for difícil de falar, ele pode apenas a chamar de Nef. Zagan então pergunta se é normal os elfos não possuírem nome de família, mas ela diz que não, que é assim com ela, porque é uma criança amaldiçoada. Nef pergunta o motivo dessa pergunta, e entende que ele está checando o material. Assim ela mostra suas partes de baixo, e diz que é virgem. Zagan fica completamente sem jeito, pois não era isso que ele queria saber. E então ele explica que não planeja usá-la como experimento. Nisso, Nef pergunta o porquê a comprou então, mas como ele a comprou porque se apaixonou à primeira vista, ele apenas diz que ela não precisa saber. Ele então se levanta, e fala que ela precisa escolher um quarto antes de tudo, mas ela entende que ele quis dizer para escolher um lugar para morrer.
morrer. Zagan novamente fala que não planeja matá-la, mas ela diz que não entende, e pergunta se será morta, independente de como ele a usar. E agora, de forma literal, ele diz que a comprou porque precisa dela. Então quer que ela pare de falar em morrer. Ainda confusa, ela pergunta se ele precisa dela, e ele afirma que sim, precisa dela, e quer que ela viva por ele. E é assim que começa a história deles vivendo juntos. Após isso, Zagan leva ela até o local dos quartos, e pergunta se pode ser algo lá em cima. Ela entende errado, e fala que pode pelo pescoço ou pelo pulso. Está tudo ok. Ouvindo que ela entendeu errado, ele pensa que ela deveria ter mais amor com a vida. E então prosseguem para o andar de cima. Mas enquanto subia as escadas ela acaba escorregando e quase cai. Mas Zagan a segurou, e de forma estilosa. Depois, ele pede para ela ter mais cuidado. E agora segura a mão dela no caminho, coisa que nem ele acredita que acabou fazendo. Chegando ao local de onde seria o quarto dela, ele abriu a porta, e esqueceu que ali tinha uma guilhotina. Ele rapidamente fecha a porta, mas ela já desanima de novo, e fala para ele fazer o que desejar. Mas ele fala que foi um mal entendido, e que aquilo era armadilha para invasores. E arrumando um pretexto, ele fala que aquilo era inútil, e lança uma magia que explode completamente a guilhotina. Enquanto ele estava orgulhoso por ter eliminado a fonte do medo dela, a mesma estava aterrorizada, pois foi a primeira vez que viu uma magia tão devastadora. Nefi então corre até a janela, começa a olhar a lua, e estica a mão em direção dela. Olhando aquilo, ele pergunta se ela gosta da lua, mas ela fala que não sabe. Zagan então estende a mão igual ela, e fala que também não consegue tocar nela. Nefi volta a olhar para o céu, e então pede para ficar com esse quarto. Ele pergunta se ela tem certeza, mas ela fala que sim, pois esse foi um quarto preparado por ele. Zagan concorda, e ela o agradece. Mas isso mexe com ele, pois fazia um tempo que não era agradecido por nada. E ela então fala que também faz um tempo desde que agradeceu por algo. Assim, eles ficam um tempinho olhando a lua, e então voltam para a sala do trono. O dia amanheceu e ele não conseguiu dormir, pois, devido ao estado do quarto dela, Nefi teve que dormir ao lado do trono. Desistindo de dormir, ele sai para comer algo. Passa um tempo, ela acorda, e então ele chega. Ela fala bom dia, e ele se surpreende. Mas, logo se pergunta como deve responder, já que ele nunca recebeu um bom dia antes. E como não sabe como responder, ele apenas entrega a comida para ela, enquanto se deprecia por não conseguir sequer cumprimentá-la. Comendo, ele se pergunta desde quando se tornou tão incapaz. Nefi então pergunta se ele está comendo a mesma comida que ela. Ele pergunta qual é o problema, mas ela apenas fala que é uma honra comer o mesmo que ele. E então ele logo nota, e pergunta se aquilo é refeição barata, que essa é a refeição dada para os escravos. Ou seja, aquilo não é uma refeição, e sim, ração animal. Ela o encara, e ele se pergunta o que ela está pensando. Porém, logo volta a comer, e lembra que aquilo foi o que ele sempre comeu, desde de criança. E se pergunta o que seria uma refeição de um ser humano normal. Ouvindo isso, ela se choca, e pergunta se deveria preparar algo para comer. Zagan se assusta, e pergunta se ela sabe cozinhar. Nisso, ela responde que aprendeu observando. Mas, neste momento, ele apenas está feliz por poder comer uma refeição caseira da Nefi. E então ele decide, e fala que eles vão até a cidade fazer compras. Mas quando chega o momento de pagar o transporte para ir, ele lembra que gastou quase tudo comprando a Nefi. E como desculpa, fala que eles deveriam fazer uma caminhada até lá. No caminho, ele agora pensa em uma forma de conseguir dinheiro, se perguntando até se não deveria ter tomado o dinheiro e os pertences do cocheiro de antes. Mas ao olhar para Nefi, ele logo pensa que não pode fazer isso na frente dela. Nefi escuta um barulho, e logo percebe que são bandidos. Ela avisa o Zagan, mas ele não se importa muito, pois são apenas bandidos comuns. No entanto, ele vê que Nefi está tremendo. Ver aquilo deve trazer traumas a ela. E como para tranquilizá-la, Zagan lança um trovão, e rapidamente acaba com um dos bandidos. Após isso, ele fala que eles não passam de lixos. Notando a presença de um mago, os bandidos se assustam, mas logo o atacam. Mas Zagan segura a arma e a quebra que se não fosse nada. E com apenas um dedo, lança o homem para longe. Feito isso, ele fala para Nefi ficar atrás dele. E então um mago do grupo dos bandidos aparece e começa a invocar um círculo mágico. Mas o que não sabia era que Zagan conseguiu tomar sua magia e usar o deixar em cinzas. E então chama os outros bandidos para avançarem nele. Mas, apavorados, eles desistem. E quando se vira para ver Nefi, ela se assusta, e ele se pergunta se fez besteira novamente. Ele fez isso tudo para mostrar que os bandidos não são nada, que não precisa ter medo, e fala isso para ela. Mas Nefi diz que os bandidos não pareciam tão inofensivos assim. A forma como ela fala faz os homens rirem, e então se aproximam do Zagan, e falam que ele é incrível, e que é uma surpresa encontrar um mago do bem. O piloto da carruagem o chama para vir junto como guarda-costas, e que vai pagá-lo por isso. E Zagan até se surpreende, pois não sabia que podia ganhar dinheiro por acabar com bandidos. Ele então nos revela que já acabou com bandidos antes, mas que essa é a primeira vez que o agradecem. E logo pensa que talvez não estejam com medo dele, por estar junto da Nefi. Já a caminho, na carruagem,
coragem, Nefi pergunta o porquê dele salvar aquelas pessoas. E ele logo lembra que fez isso apenas porque queria mostrar para Nefi que ela não precisa temer bandidos. E nota que essa pode ser a sua chance de ganhar a afeição dela. Mas então fala que só queria colocar aqueles lixos convencidos em seu devido lugar, assim, estragando a sua chance de conseguir a sua afeição. Já na cidade, Zagan se pergunta o que deve comprar além dos ingredientes e de comida, como quais são as necessidades de uma garota. Perguntando para Nefi sobre, ela apenas diz que até mesmo trapos a deixariam satisfeita. Isso porque ela sequer sabe o que será no dia seguinte. E notando que ela estava andando meio cambaleando, ele decide levá-la a uma loja de roupas. Entrando no local, Zagan logo é recebido com um sorriso forçado, percebendo assim que não é bem-vindo. Mas, ignorando isso, ele apenas pede para que a atendente escolha apropriado para Nefi. Ela fica encantada com a aparência de Nefi, e também nota aquilo em seu pescoço. Mas sem perguntas, ela fala que vai cuidar da Nefi. Zagan percebeu que aquilo no pescoço dela está chamando muita atenção, mas lembra que é para que ela não escape. E então a atendente volta, e revela as roupas da Nefi. Zagan obviamente tem um choque olhando aquilo, mas fala que pediu por roupas apropriadas. Porém, a atendente disse que achou que era aquilo que ele queria. E não aguentando, ele acaba dando uma espiadinha. Mas, envergonhada, Nefi pede para que não veja. E rapidamente pede para que troque para roupas normais do dia a dia. E agora ela estava com um estilo mais de maid, e a roupa possui magia para aliviar a fadiga quando trabalhar muito em pé. E perguntando se ela gostou, Nefi mais uma vez responde de forma desinteressante, o que faz Zagan falar que, se for assim, ela vai vestir a roupa anterior. Mas Nefi diz que quer essa de agora mesmo, e então vão embora. Mas antes, a atendente chega próximo da Nefi, e pergunta se ela não é feliz com o mestre que a valoriza. Assim, percebendo que ela não havia notado isso antes, Zagan então a chama para irem em outra loja. Chegando lá, ele logo pede para o homem checar o colar da Nefi, e se sabe como removê-lo. Percebendo que a Nefi ficou confusa, ele logo explica que é para que ela não seja mais confundida como propriedade, que não precisa de tal coisa. E após olhar o colar, o cara logo fala que aquilo vai além da sua capacidade dele. E cochicha para o Zagan que tentar remover a força pode acabar ativando armadilhas no seu pescoço e a matando. E ele logo reflete sobre isso, pois nem os funcionários possuíam a chave. E quando vai pagar o homem, o mesmo diz que não precisa, e que nunca cobraria nada dele, pois foi ele que salvou a sua vida. Isso aconteceu faz um ano, e ele foi salvo em uma das vezes Zagan acabava com os bandidos. Na época, eles ficaram com medo e fugiram em pânico, e agora ele pede desculpas e o agradece por aquilo. Zagan pede para que o homem esqueça, pois ele mesmo já nem se lembra. Porém, o homem diz que jamais irá esquecer. Terminado ali, eles vão embora. E agora ele se pergunta o motivo de todos estarem sendo tão amigáveis, e que isso é assustador. E chega à conclusão que é porque trouxe a Nefi junto. Os assistindo partir, o homem de antes lembra como Zagan parecia antes e como está agora. São auras completamente diferentes. Após andarem um tempo, agora estão jantando. E de repente, Nefi pergunta se ele planeja remover aquele colar. Ele diz que sim, e ela pergunta que se ele remover, se não teme que ela acabe fugindo. Em seus pensamentos, ele tem sim essa preocupação, pois, ao contrário dele, a Nefi não possui razão para o aturar. Mas quando ia falar algo legal, ele novamente estraga tudo, e diz que não é para ela criar expectativas, pois não pode remover o colar por agora. O que ele queria dizer era que iria remover o colar mesmo que ela fuja. No fim, parece que ela entendeu. Após isso, se tem um silêncio, e Zagan apenas se pergunta se existe um grimório de como falar com uma mulher. Notando que ela ainda não mexeu na comida, ele pergunta se ela não sabe usar garfo e faca. Mas ela nos revela que, na verdade, comer assim é a sua primeira vez, pois mesmo na sua família, ela era tratada como uma maldição. Assim, Zagan finalmente compreende. Ele já esteve na mesma situação que ela, fraco, desabrigado e sem esperança no mundo. E então avisa para Nefi que não há ninguém ali para ela se conter, e que essa comida é melhor que a carne seca que comeram de manhã. Ela agradece, e pega o garfo para pegar o tomate, mas erra feio, o que a deixa extremamente envergonhada. Mas, logo localizou uma colher, e assim, conseguiu comer. Ele pergunta o que achou, e ela responde que estava delicioso, o que o deixa contente. E quando ia pegar o tomate, ele também falha, mas não desiste, e tenta várias vezes, e não consegue mesmo assim. Até que Nefi o pega com sua colher, e oferece para ele. Zagan aceita, e ambos ficam envergonhados. Nefi então fala que ele nunca deu uma ordem para ela, e que ela quer ser útil. E pergunta se ele permitiria isso. Ele diz que tudo bem, se é o que ela deseja. E assim os seus laços se fortalecem mais um pouco. E aproveitando da situação, Zagan oferece um tomate na boca dela também, e ela aceita. Mas, neste momento fofinho, acabaram esquecendo que estavam em uma área pública, e saem de forma apressada do local. Hoje foi formado, de forma recíproca, a relação entre mestre e servo entre eles. Já em um outro lugar, estava agora aquela moça que foi salva no começo. O sacerdote nota que ela estava cabisbaixa, e pergunta o que houve. Ela
reporta que perdeu 4 cavaleiros sagrados na última missão, pois havia um intruso no meio dos seus companheiros. E pensa que só conseguiu sobreviver porque Zagan a salvou. Um homem com um olhar cruel, mas cheio de solidão. Mas o sacerdote então avisa que a missão não acabou e que acharam o verdadeiro responsável. Que Zagan é o verdadeiro responsável. Mas ela logo fala que deve haver um engano. Mas o sacerdote fala que, mesmo que ele não tenha um envolvimento no caso, ainda é alguém que é necessário ser eliminado. Ela fica receosa, mas logo pede para que essa seja uma tarefa dela, como a donzela da espada sagrada e capitã dos cavaleiros sagradas. No outro dia, Zagan acaba tendo um pesadelo do seu passado, quando foi pego por um mago e marcado de alguma forma. Mas então é acordado por Nefi. E ela avisa que o café da manhã já está pronto, e se ele queria tomar agora. Ele pergunta se ela estava o esperando ali até acordar, e ela responde que estava observando o seu rosto. Saindo do trono, ele a chama e lhe deseja bom dia, e ela diz o mesmo. Dessa vez ele conseguiu cumprimentá-la adequadamente. Chegando na sala de jantar, ele se surpreende, pois antes era um desastre completo, e percebe que tem até pães na mesa. Nisso, ele pergunta se compraram pão na noite anterior, mas Nefi fala que não, pois foi ela quem preparou, e a elogia, falando que esse é um dos pães mais lindos que já viu. Nefi tenta disfarçar a sua felicidade, mas suas orelhas ficam balançando igual um rabo de cachorro. Zagan pergunta se ela já comeu, mas ela fala que não, então ele a chama para comerem juntos. Porém, ela informa que só fez uma porção para Zagan. Ele pergunta se ela não pretendia comer, mas ela fala que apenas esqueceu de fazer. Ouvindo isso, ele a chama para dividir e que ela deveria sentar. No entanto, ela também não preparou uma cadeira para ela. E então ele fala para ele sentar em seu colo. Ela demora um pouco para entender, mas ambos ficam envergonhados. Nefi então fala que jamais faria algo tão indelicado, porém, ele diz que está tudo bem. Mas, por dentro, ele apenas se pergunta por que insistiu tanto. Sem escapatória, Nefi senta. E ele está perplexo por ela realmente ter feito isso. Mas, não parando por ali, Zagan agora oferece comida em sua boca. Ela fala que isso é maldade, e ele concorda. Assim ele a avisa para fazer comida para ela também na próxima vez. Mas como em um ato de vingança, ela também oferece comida na boca dele. Ele reflete agora que talvez devesse fazer isso mais vezes. E assim ficam até terminar a refeição. Um tempo depois, Zagan estava na biblioteca. Nefi chega e pergunta se ele estava pesquisando. E Zagan pergunta se ela entende aqueles símbolos e se são diferentes da magia élfica. Porém, Nefi diz que não sabe, pois não pode usar magia. Mas ele acha isso estranho, já que ela possui uma enorme quantidade de mana. E começa a explicar os símbolos para ela, informando que quanto mais símbolos tiver um círculo mágico, mais forte será. E invoca um mini relâmpago como demonstração, e diz que qualquer um conseguiria fazer isso, só precisa colocar mana. Ela então lembra que ele havia colocado só círculos fora, e pergunta se seria possível colocar dentro. Ele gosta da observação dela, e explica que é possível, mas também impossível. E fala que se alguém fosse capaz de fazer isso, essa pessoa seria, na teoria, o mago mais forte de todos. Nefi fala que entendeu a lógica, e pergunta se qualquer um poderia usar magia, desde de que entenda a sua construção. Zagan logo percebe que ela tem um ótimo sendo para magia, e responde sim para sua pergunta. Ele então fala para ela que para um mago, a sua pesquisa é tudo, e que muitos colocam armadilhas e truques nos lugares, que ela deveria tomar cuidado. Porém, ele estava brincando sobre ela tomar cuidado, e fala que já garantiu que nada será ativado por ela, o que faz ela chamá-lo de malvado. Zagan nota que ela parecia feliz, e ela pergunta como que ele sabe disso, mas ele não revela que é por conta das suas orelhas. Dito isso, ela explica que está feliz porque ele está falando com ela de forma tão natural, e ele logo lembra que sempre falava com ela de forma muito direta e ao ponto, mas explica que se o assunto é magia, ele acaba se empolgando. Ouvindo isso, Nefi pede para fazer uma pergunta, e pergunta o que ele quer após obter a sua busca. Isso o faz ficar pensativo e, notando isso, ela pede desculpas pela pergunta. Porém, ele logo fala que nunca pensou bem sobre isso, e que talvez queira viver. Assim ele conta para Nefi que, quando era garoto, roubava para sobreviver, mas que ainda assim, gostava daquela vida. Até que um dia ele foi capturado por um mago que usava crianças em seus rituais, mas que conseguiu virar o jogo. E assim percebeu que precisava ficar mais forte, e fala que se fosse querer algo, seria a juventude eterna e longevidade. Cabisbaixa, Nefi fala que nunca vai conseguir ser forte assim, mas quando Zagan se aproxima para falar algo, alguém invade o seu jardim. Ele avisa Nefi que ele tem convidados, e ele irá cumprimentá-los, e pede para ela preparar o jantar, mas só para eles dois, afinal de contas, os convidados não vão demorar. Do lado de fora, eles discutem se aquilo é uma barreira mágica. Em seguida, a cavaleira sagrada quebra ela, e Zagan logo aparece para os receber. Ela o cumprimenta, mas ele não se lembra dela. A capitã dos cavaleiros sagradas. Só após observar um pouco, que Zagan lembra quem era aquela moça. No entanto, quando ela tenta falar com Zagan, ele fala que está ocupado, e lança uma magia, mas que é
é defendida por um dos cavaleiros. Eles pedem para cuidar deles sozinhos, mas Zagan apenas pede para eles irem embora logo. O primeiro avança em sua direção com um escudo e machado, mas ele apenas coloca magia em seu punho e desfere um golpe no cavaleiro, jogando longe. Assim, pede mais uma vez para irem embora. Porém, outro cavaleiro avança, mesmo com a capitã mandando parar. Mas com apenas um dedo, Zaga quebra a sua espada e lhe dá um peteleco na testa. Com o homem no chão, ele pisa em seu rosto e fala que vai esmagar a sua cabeça, caso faça algo, e que nunca esqueceu o som de um crânio rachando. E quando a capitã ia se mover, ele fala para não fazer nada. Entendendo o recado, ela larga a sua espada, mas pergunta o motivo dele zombar daqueles que derrota. Nisso, ele fala que é para implantar o medo. Se ele os matar, eles serão apenas números para seus superiores. Mas, ela fala que ele está mentindo, e que não faz isso por autopreservação, e que tem um motivo maior por trás disso. Ele fica meio agitado com isso, pois o verdadeiro motivo é que ele não quer assustar a Nefe deixando os seus corpos ali. No entanto, achando que acertou em cheio, ela pega novamente a sua espada, e se apresenta como Chastel. Assim, ela avança para o atacar. E devido a sua arma ser uma das 12 espadas sagradas, responsáveis por derrotar o rei dos demônios, ela até mesmo consegue quebrar sua defesa. E com apenas ele desviando de seus ataques, ela pergunta se não é digna de ser sua oponente. Para essa pergunta ele apenas fala que não é a favor de bater em uma mulher. Entretanto, o real motivo é que ele se tornou incapaz disso, pois ela parece ter a mesma idade que a Nefe. Inconformada com isso, ela pergunta o porquê de alguém como ele se sujar com magia. Mas ele apenas pergunta se isso é tão ruim assim. Furiosa, ela fala que isso é o mal, usado para oprimir as pessoas. Mas, ele também questiona o seu poder, pois eles estão matando unilateralmente os magos mais fracos. Ela o ataca novamente, e ele prende a sua espada no chão. E então fala que não pretende se justificar, pois pessoas que vivem dos outros pisando neles, não podem pregar justiça. Isso atinge ela em cheio, mas, logo o ataca novamente. Dessa vez ele segura a espada com as mãos, só não esperava que a espada teria força o suficiente para o jogar longe numa árvore. A espada brilhou de forma que queimou a sua mão, e diminui a sua cura. Ela então desferiu outro ataque, o que logo faz cogitar realmente ter que matá-la ali. No entanto, ela cochicha em seu ouvido, para que ele finja que morreu. Isso, ou a igreja não vai desistir dele até que morra. Ele fala que não esperava algo assim de um cavaleiro sagrado, mas ela fala que ele sequer matou um de seus subordinados, e que há afeição em seus olhos. E o mais importante, ela nunca vai esquecer que ele salvou a sua vida. Mas então Nefe se aproxima, e Zagan fala para ela se afastar. No entanto, um dos cavaleiros vê ela, e joga uma lança em sua direção, achando que era um aliado do mago. Rapidamente, Zagan pula em sua frente, e é atingido na mão para proteger. E ver o seu mestre ferido, desperta uma fúria imensa em Nefe, que agora quer matar aquele que o feriu. Nefe, de repente, começa a manipular a floresta ao redor e direcioná-la em direção ao homem que feriu seu mestre. Ela o captura, e o ia matar ali mesmo, mas Zagan impede e fala que está tudo bem. Ela para, e agora Zagan observa o que ela fez, e se pergunta se esse é o poder dela. Já dentro do castelo, agora ela enfaixa a sua mão machucada. Zagan então comenta que achou que ela não conseguisse usar magia. No entanto, ela fala que aquilo não é magia. Ele pergunta o que é então, mas, logo fala que, na verdade, aquilo não é da sua conta. Mas logo percebe que ter dito isso pode soar como se não estivesse nem aí, então se corrige e fala que ela é Nefe e ninguém mais, independente do tipo de poder que possua. Zagan percebe que teve efeito falar isso, e Nefe o agradece. E então, ele perguntou se ela estava assustada. Ela fica meio confusa com a pergunta, e questiona se ele não acha ela estranha depois daquilo. Zagan apenas pergunta o porquê acharia isso, e ela fica nervosa. Ele diz que apenas achou intrigante, já que nunca viu antes. Nefe então começa a explicar que esse poder se chama misticismo. Zagan nota que já ouviu falar disso antes, e começa a lembrar que essa não é uma técnica mágica, e sim algo que pode interferir em qualquer coisa. Ele pergunta se esse é um poder que todos os elfos possuem, mas Nefe diz que não, e fala que tem isso porque é uma pessoa amaldiçoada, que, ao que parece, esse é um poder o qual ninguém deveria ter. Quando seu vilarejo foi atacado por humanos, ela foi ordenada a usá-lo para os proteger, mas, com a desculpa de que deveria retribuir por lhe deixarem viver. Ao dizerem aquilo, foi como se algo quebrasse dentro de sua cabeça. Ela não os ajudou, e se deixou ser capturada, enquanto assistia o seu povo ser massacrado, pois, mesmo mortos, eles ainda são úteis. E fala que, assistir aquilo, a fez se sentir bem, pois mereceram, que adorou os ver a amaldiçoando enquanto apenas os assistia morrer. Depois disso, ela percebeu o que acabou fazendo, que ela era alguém que podia tranquilamente gargalhar assistindo os outros morrerem. E então começa a se desculpar com Zagan e falar que ele deve a odiar agora. No entanto, ele apenas pergunta o porquê faria isso. Olhando que ela está confusa,
ele explica que, no lugar dela, ele teria acabado com ambos os lados, vilarejo e invasores. E completa, falando que esse poder não é bom ou mal. Mesmo assim, ela fala que fez algo imperdoável. E ele pergunta, imperdoável para quem? E fala que, se ela tem poder, deve viver intensamente. Agir de outra forma, seria uma blasfêmia para com os fracos que pereceram. Nefi pergunta se está mesmo tudo bem ela ter poder. E Zagan responde com outra pergunta. É mal ter poder? Buscar força? Da mesma forma, dizem que ele é uma pessoa do mal. E começa a contar que, um dia, salvou uma jovem. Ele disse para essa jovem que era natural os fracos morrer e que precisava ficar mais forte, se não quisesse acabar igual eles. Uma jovem mimada que normalmente seria pisoteada. Por não querer ser igual àquelas pessoas patéticas, ele se tornou forte. Uma pessoa que foi abandonada por seus próprios pais, jamais poderia ser ajudada pelos outros. E foi por isso que ele lutou desesperadamente para ficar forte. No fim, ele foi considerado superior, mas não havia sobrado mais nada. Esse é Zagan. Incomodado por Nefi estar triste, ele contou isso. Se aproximando dela, ele pede para que não faça uma expressão tão triste, e que precisa dela. Ela pergunta se pode mesmo ficar ali, e ele fala que não consegue imaginar uma vida sem a Nefi. Dito isso, ela cai em lágrimas e Zagan a conforta. Chegado à noite, ela estava envergonhada por ter mostrado esse lado embaraçoso. Mas, ele fala que estava tudo bem. Olhando sua mão que havia sido machucada, agora ele nota que estava perfeitamente bem. E pergunta se foi ela que o curou. Ela fala que provavelmente sim, e ele lembra que deve ter sido quando a tocou antes. Assim, a agradece. Mas isso a surpreende, pois, de alguma forma, essa foi a primeira vez que ele a agradeceu. E nem ele se ligou que não havia feito isso antes. Porém, ela que tudo bem, até porque ela é dele. Chega a hora de dormir, e Zagan ouve passos. Nefi aparece, e pede para dormir com ele. Ele demora um pouco, mas logo entende. Ele pergunta se ela sabe o que está dizendo, mas, ela fala que sim. E diz que só tem uma cama no castelo. Então, aí ele voltou à realidade. Ela fala que ele sempre dorme no trono, e que talvez fosse mais fácil de descansar se eles estivessem deitados juntos. Em outras palavras, ela só está puramente o convidando para dormir juntos. Ele fala que é grato pela consideração dela, mas que não pode sair daquela área do trono, pois precisa ficar em alerta caso algo ocorra. Ela diz que pensou que seria assim, então senta no chão, e fala para ele usar seu colo. E até começa a sacudir os braços o chamando. Como é fofa, meu Deus. Ele aceita o convite, e ela pergunta como está. Zagan timidamente diz que não é nada mal. Por dentro, ele pensa que não sabe nem para onde olhar, e que aquilo é muito bom. Mas, então pergunta o motivo desse convite repentino. Nefi fala que ele permitiu ela ficar ali, mesmo após descobrir sobre seu poder. Então, ela queria demonstrar sua gratidão. Zagan fala que ela não precisava fazer isso e, pegando em seu rosto, ele pergunta se ela não gostaria de aprender magia. E explica que, quando a observou usando seu poder, ela parecia não controlar. E que mesmo não havendo garantias de que irá ajudá-la a controlá-lo, ela pelos menos vai poder se proteger. Nefi pergunta se é mesmo possível para ela. E Zagan responde que ela pode até acabar se tornando melhor que ele. Nefi pergunta se seria útil para ele, mas Zagan fala que já está sendo útil. Pergunta se ela seria capaz de protegê-lo, mas ele fala que ela já o protegeu. E então, ela aceita. Ela quer aprender magia. Assim, de agora em diante, Zagan fala que ela é sua aprendiz. Nefi o chama, e comenta sobre o que ele havia falado à tarde, sobre não entender os sentimentos dos fracos. Ele diz que realmente falou isso. Ela fala que ele disse aquilo como se não fosse nada. No entanto, é bem difícil. Ele pergunta o porquê acha isso. Nefi responde que não sabe muito bem, mas que, naquela hora, ele parecia muito triste. E puxando para seus braços, ela fala que ele não é mau, que mesmo não comentando, ela jamais vai esquecer da sua gentileza. E assim, ele dorme. Algumas horas depois, já de tarde, Bárbaros vai visitar Zagan. Ele fala que ouviu que Zagan havia sido atacado por cavaleiros, mas que sequer está machucado. Zagan diz que eles é que eram muito fracos. Nefi então serve uma bebida para Bárbaros, e ao vê-la, ele leva um susto. Ele pergunta se ela é a elfa de antes, e Zagan diz que sim. Bárbaros diz que achou que ele iria usá-la como sacrifício, mas, ao invés disso, fez dela sua criada. Porém, Zagan o corrige, e fala que ela na verdade é sua aprendiz. E novamente ele se assusta. Zagan fala que tem magias as quais não podem ser conjuradas, e que nesses casos, Nefi será bastante útil. Ouvindo isso, Bárbaros liga o espetáculo que está na frente do castelo ao poder dela, e pergunta a Zagan se ele está mesmo mirando o trono do Rei Demônio. Em sua cabeça, Zagan reflete sobre, mesmo sem o trono do Rei Demônio, ele se pergunta se seria capaz de impedir outros magos de pôr suas mãos em Nefi. Mas, para Bárbaros, ele pergunta se existe alguma razão para não fazê-lo. Olhando eles estão se dando tão bem, Bárbaros pergunta se ele por acaso gosta dela. Mas Zagan apenas pergunta se tem algum mal em gostar de seu aprendiz. Ele fala que, então, até Zagan tem um lado humano dentro dele. Terminado a conversa, Bárbaros vai
embora. Zagan então se pergunta por qual motivo veio ali. Nefi pergunta se ele é seu amigo, mas Zagan fala que de forma alguma é. Mas Nefi fala que ele parecia estar se divertindo. Mas deixando isso de lado, ele a chama para começarem a consertar a barreira e ensiná-la o básico. Assim, ela o segue. Nos dias seguintes, Nefi aprendeu o básico sobre magia, chegando ao ponto onde poderia usar magia mesmo se o colar fosse removido. E quanto a controlar o misticismo, ainda continua difícil. E sem nem perceber, passou-se um mês desde que comprou Nefi. E um dia, quando Zagan estava em seu jardim, uma espécie ave surgiu dos céus e lhe entregou uma carta. Um convite dos 12 reis demônios. Assim, ele foi até o local informado. Cidade de Cainoides, a qual, no subterrâneo, reside as ruínas do castelo do falecido rei demônio, Marcoisias. Neste lugar, todos os 12 reis demônios estão reunidos em sua frente, e Zagan se pergunta o que querem. Um deles, ao apenas chamar Zagan, já é o suficiente para causar arrepios. Zagan compara a pressão que estava sentindo com a de um sapo sob a ameaça de uma cobra. No entanto, logo se corrige, pois parece mais como se esse sapo já tivesse sido engolido por ela. E querendo ir embora logo, Zagan pergunta se eles o chamaram apenas para observá-lo. Ouvindo isso, eles o acham ousado, mas então vão direto ao ponto. E falam que o convocaram ali, pois querem ele como um dos rei demônios. Dito isso, eles invocam o selo do antigo rei demônio. Para Zagan se tornar um deles, é necessário se unir a esse título. Ele logo nota que aquele não é um selo comum e que possui uma quantidade de mana absurda. Ele achou que ser rei demônio era apenas receber um título. Entretanto, com o título também vem o poder que os faz jamais serem derrotados por magos normais. Por Zagan não falar nada, um deles pergunta qual o problema, e ele fala que devem ter magos bem mais fortes que ele. Então por quê? E sem enrolação, um dos reis demônios ali presente fala que seu poder é mesmo fraco. Porém, Zagan jamais poderia ser morto por nenhum mago. E continua, o primeiro mago que Zagan matou não era um mago qualquer. E depois de matá-lo, ele roubou seus conhecimentos. Ele, um simples novato, foi capaz de memorizar uma magia vista apenas uma vez, que Zagan é capaz de até mesmo criar suas próprias magias. Uma habilidade abominável, pois se Zagan quisesse saquear alguém, ninguém poderia impedir. Se quisesse matar, ninguém sobreviveria. Um poder verdadeiramente tirano, e apropriado para um rei demônio. Mas então Zagan fala, que se isso for mesmo verdade, ele poderia roubá-los ali mesmo. Porém, isso apenas os faz rir, e ainda assim, concordam. Ele poderia fazer isso, mas que deve ter cuidado, pois tem mais a perder do que ganhar roubando deles. A vingança de reis demônios vai além de apenas destruição. Tudo relacionado, seja pessoas, pertences, seu nome, e até mesmo, a sua existência, tudo seria apagado. Zagan ri, e nota que, ou alcança o topo, ou apodrece. Ele já está numa via de mão única. Mas, para que tipo de mundo estaria arrastando Nefi junto? Ele se pergunta. Eles falam que estão aguardando sua resposta. Zagan então fala que tem algo que quer, e sua resposta vai depender de conseguir essa coisa. E eles apenas falam que seja lá o que for, será dele. Assim, ele aceita humildemente a posição de rei demônio. Colocando assim o selo nele, eles dão boas-vindas. Um tempo depois, Zagan volta para casa, cabisbaixo. Nefi o recebe, e diz que estava preparando uma sopa. Mas, notando o comportamento estranho de Zagan, ela pergunta se aconteceu algo. Parado, ele lembra que desde o começo, ele tinha seu caminho traçado, mas que Nefi conseguiu mostrar onde o sol brilhava. Ele fala para ela, que conseguiu se tornar um rei demônio. Um rei entre os magos, o qual os outros seguem. Nefi lhe dá parabéns, mas não acabando ali, ele fala que também conseguiu o legado de seu predecessor, aquele que comprou ela. Ele mostra a chave do colar dela, e fala que agora, consegue a libertar. E assim o faz. Ela ainda estava confusa com tanta coisa, mas sem deixar ela falar, Zagan diz que, agora que virou um rei demônio, ele não precisa mais dela, e a manda ir embora. Agora, em um canto na cidade, estava Nefi, sozinha. Ela se pergunta por que está naquele lugar, pois estava fazendo o jantar para seu mestre. Mas, ao olhar para o chão onde estava sentada, ver que seu antigo colar estava lá, quebrado. E então se lembra. Ela foi descartada por Zagan. E então começa a lembrar de tudo que ele havia dito, sobre lhe dar um quarto, comerem juntos, e tudo. Que apesar de dizer que precisava dela, no fim, fez isso. Mas Nefi nota que, mesmo após tudo isso, ela ainda não consegue chorar. Uma moça encontra ela. Mais especificamente, a Cavaleira Sagrada. Ela logo percebe que essa é aquela que estava com Zagan, e Nefi também lembra dela. Levantando-se, Nefi pergunta se ela veio ali para matá-la. E mesmo com a garota falando que não quer problemas, Nefi dizia que ela podia decapitá-la se quiser. Ela insiste, e fala que é discípula de um mago, então, como Cavaleira Sagrada, ela deveria fazer isso. E ouvindo todo aquele tumulto, as pessoas se aproximam. E por conhecerem Nefi, eles acham que a Cavaleira estava querendo fazer mal a ela. A Nefi continua pedindo para executar, mas a garota fala que não é como se ela fosse uma assassina impiedosa. Até a anjo daquela loja de roupas aparece, e acha que a Cavaleira estava querendo fazer algum mal
mal a Nef. Ela tenta se explicar, mas todos estão contra ela. Chamam até ela de monstro. E só então Nef fala que a garota não fez nada com ela. Isso deixa todos em choque. A pressão foi tão grande que a cavaleira caiu em lágrimas, enquanto falava que havia dito não ter feito nada, que só viu uma garota angustiada, e ficou preocupada. Passado-se um tempo, agora, a cavaleira pede desculpas por seu comportamento anterior, mas ninguém falou nada. A anjo pergunta se ela não fez nada com a Nef mesmo, mas ela pergunta quantas vezes terá que repetir. Nef as interrompe, e fala que ela de fato não fez nada antes, e que quem machucou o seu mestre foi outra pessoa, a qual já aprendeu a lição. A anjo pergunta qual seria a função dela nos cavaleiros então. Ela fala que é a donzela da espada sagrada, uma das 12 capitães. Mas Nef pergunta se falou alguma em verdade, o que faz ela ficar triste novamente, e Nef se questionar se ela seria tímida, pois parecia tão corajosa em serviço. A garçonete chega e serve uma refeição, mas Nef fala que não pode aceitar pois não tem dinheiro. No entanto, a anjo fala é apenas uma cortesia dela. Enquanto as outras duas discutiam no fundo, Nef notou que, aquela, era a mesma refeição que estava preparando para seu mestre, o que finalmente a faz chorar. As duas garotas não entendem nada, e Nef caiu no choro. A anjo a puxa, e fala que elas podem chorar em seu colo. Momentos depois, Nef explica para elas o que houve. A cavaleira então fala que achou que Zagan era alguém digno, mas que, no fim, só usou ela. Ouvindo isso, Nef fala que seu mestre não é esse tipo de pessoa. E mesmo falando que não estava com raiva por ela ter dito aquilo, o rosto inexpressivo de Nef dizia outra coisa. A anjo pergunta se ela havia notado uma mudança no comportamento de Zagan. E ela logo lembra que ele havia dito ter se tornado um rei demônio, e fala isso para as garotas. A anjo comenta que eles são os maiorais entre magos, e que essa cidade era controlada por um rei demônio também, e ele fez um bom trabalho estabelecendo a ordem, mas que acabou morrendo. A cavaleira fala que após a morte dele, começaram os raptos em série de jovens garotas. Contudo, a anjo fala que a igreja tem cobrado uma taxa absurda, que eles dizem ser taxa de resgate. No entanto, Nef fala que aquela cavaleira não é a que está cobrando, logo, não deveria culpá-la. Ela agradece Nef, e fala que ela é realmente gentil. E então começa a explicar que, se um novo rei demônio é surgido, a igreja com certeza vai tentar de tudo para matá-lo, antes que acumule poder. Fora isso, mesmo outros magos vão tentar isso em busca da sua posição. Nef começa a refletir sobre, e se pergunta se essa foi a razão para mandar embora. A cavaleira então pergunta para Nef se sabe se Zagan já esteve acompanhado de diversos magos, e efetuou raptos ou rituais de sacrifício. Mas, Nef responde que não, que Zagan não deixava de ter uma estranha preocupação com os fracos. Isso apenas confirma as dúvidas da cavaleira, que na sua luta contra eles, Zagan havia pego leva com ela por ser mulher. A provocando, a anjo pergunta se aquele é o rosto de uma cavaleira apaixonada, mas ela nega. E completa, falando que na primeira vez que o viu, ele já parecia alguém que precisava de ajuda. Isso surpreende Nef, pois não achou que outra pessoa entendia Zagan como ela, ficando até mesmo com um pouco de ciúmes e ao mesmo tempo, contente. Levantando-se, Nef fala que vai voltar para seu mestre. Elas perguntam se está mesmo tudo bem, mas ela fala que, mesmo seu mestre sendo forte, ninguém está bem quando é deixado sozinho. E afirma que quer se tornar alguém a qual Zagan possa depender. Elas ficaram surpresas, mas concordam. A cavaleira também informa que tem um mago utilizando o nome de Zagan para cometer crimes. E que ser salvo por Zagan 2 vezes e não poder retribuir por ser uma cavaleira sagrada, é algo péssimo. A anjo fala que, agora que as duas garotas se recomporam, estava na hora de encerrar a noite, e pediu para colocar a conta no nome da cavaleira. Nef então chama a anjo pelo nome, Manuela, e pergunta o motivo de estar sendo tão gentil. Mas, Manuela apenas fala que é porque elas são amigas. Nef fica confusa, e fala que ninguém disse algo assim para ela antes. Contente, Manuela abraça e fala que então, ela é sua primeira amiga. E não querendo ser deixada de fora, a cavaleira pergunta se também pode considerá-las amigas. Manuela fala que é óbvio que são amigas, e a abraça com suas asas. Alguns cavaleiros sagrados chegam chamando por Lady Chastel, e logo se assustam ao ver que Nef também estava ali. De repente, umas sombras aparecem em torno de Nef e Chastel, e a sugam para dentro. Somente Manuela consegue fugir. No entanto, sem se importar, a sombra fala que é Zagan, e se querem salvar essas garotas, que venham até o seu castelo e, então, desaparece com as garotas. Momentos depois, estava Zagan olhando para a lua, próximo a seu castelo, e no chão, estavam alguns cavaleiros sagrados. Esses os quais foram pegos em uma armadilha. E Zagan logo lembra que aquela armadilha foi Nef quem preparou quando estavam treinando, mas aperta os punhos, e afirma para si mesmo, que está bem. O povo da cidade vizinha tem gostado muito de Nef, então eles devem acolher ela sem problemas. Mas assim que estava se retirando do local, um dos homens caídos segura sua perna, e
implora para que ele poupe a Lady Chastel, que diferente deles, ela acredita que ele é inocente. No entanto, ele nem se lembra quem é Chastel. De repente, Manuela chega ao local também, e até aterrissa na cabeça do homem que estava no chão. Zagan, achando aquilo tudo irritante, e já ia mandar todos voando. Porém, Manuela avisa que Nefe e Chastel foram raptadas. Ele se pergunta se tentou se afastar de Nefe tarde demais. Manuela implora para ele salvá-las, e é óbvio que ele não vai ignorar essa situação. No entanto, se ele for ajudá-la publicamente, Nefe será reconhecida como aliada dele, e nem mesmo será capaz de fugir da igreja. Mas, notando a hesitação de Zagan, Manuela fala que Nefe até mesmo planejava voltar para a casa dele, que ela queria estar ao seu lado e ser seu auxílio, e que mesmo assim, ele parecia tão indiferente, e pergunta por que ele a tratou de forma tão gentil esse tempo todo. Essas palavras doeram, mais que qualquer ataque que Zagan já levou até aquele dia, e agora se pega pensando que mesmo depois dele ter dito aquelas coisas horríveis para ela, ainda ia retornar, e nos revela que sabe muito bem do motivo disso, mesmo sem ver suas orelhas expressivas, ele sabe que Nefe tem sentimentos por ele, alguém que considera a si mesmo desprezível. Ele agradece Manuela, e fala que agora seu pensamento está claro. Os magos são pessoas que pensam somente em benefício próprio, por isso, Nefe é dele, e qualquer pessoa que ousar encostar nela, será aniquilado. Se algo vir a ameaçar ela, ele só tem que protegê-la, usando toda a sua autoridade e poder como rei demônio. Dito isso, ele invoca um círculo mágico, e pergunta se Manuela não vai com ele salvar Nefe, e ele fala que vai, pois é sua amiga. E não querendo ser deixados para trás, os cavaleiros de antes se agarram a Zagan, falando que também querem resgatar a Chastel. Manuela fala que o qual sequestrou as garotas foi um que usava uma sombra. No entanto, Zagan já sabia muito bem quem é o culpado. Agora, no interior de uma caverna, estavam Nefe e Chastel, presas. Chastel, que acordou primeiro, pergunta se Nefe estava ferida. Nefe logo percebe que aquelas algemas estavam suprimindo sua magia, mesmo que não seja tão complexo como o que usava no começo. Ela tenta usar seu poder de misticismo, mas também não consegue. Notando que elas acordaram, o responsável por tudo aquilo se aproxima. Percebendo quem é, Nefe pergunta se ele não era amigo de seu mestre. Bárbaros revela ser aquele responsável por tudo isso, e fala que está surpreso por alguém pensar que magos são amigos. Em seguida, puxa Nefe pelo colar, e pergunta se ela sabe quem foi o primeiro mago que Zagan matou. Bárbaros fala que o primeiro foi o seu mestre. No entanto, essa não é uma busca de vingança pela morte de seu professor. E se Zagan não tivesse o matado, ele mesmo teria o feito. O problema real foi que o castelo, o dinheiro que ele usou para comprar Nefe, e até o mesmo conhecimento, deveria ser de Bárbaros. Mas após matar seu professor, Zagan conseguiu tudo. E como ele não iria entregar tudo assim sem fazer nada, ele primeiro tentou incitar a igreja, enviando eles contra Zagan. Chastel logo percebe que aquele por trás dos raptos estava na frente. Mas Bárbaros apenas pergunta se ela só percebeu agora. Chastel fica furiosa, e pergunta se todas as coisas horríveis que fez foi somente para incriminar Zagan. No entanto, ele fala que não. Quem começou com essas coisas foi aquele que atacou inicialmente, querendo arrancar seu rosto. Ele só aproveitou para fazer algo maior. Agora, com o poder mágico de uma elfa de cabelos brancos, ele vai poder abrir o portão. E vai provar aos reis demônios que é digno de ocupar o lugar que está sobrando. Porém, Nefe fala que isso provavelmente é inútil. Bárbaros pergunta se ela acha que não vai matá-la, ou se espera que Zagan venha buscá-la. Mas Nefe diz que não quis dizer isso, e sim que o posto de rei demônio que faltava já foi entregue ao Zagan. Bárbaros fala que é mentira. Além de Zagan roubar o legado de seu professor, ele também tomou o trono de rei demônio. Furioso, Bárbaros vai até Nefe e a puxa pela corrente, enquanto fala que, se ele é um rei demônio agora, ele só tem que arrancar seu título, e que se ele conseguir o que planeja, não fará diferença se ele é ou não um rei demônio. Chastel grita com ele, e pede para usá-la ao invés de Nefe. Mas, Bárbaros fala que para esse ritual, é necessário o melhor instrumento. Ser chamada de instrumento traz lembranças de algo que ela já foi, mas que, graças a Zagan, ela deixou de ser. Assim, começa a reagir contra Bárbaros, pois quer voltar para Zagan. Quer cozinhar para ele, fazer outro travesseiro de colo. Sem paciência, Bárbaros a puxa com força e a faz cair, se machucando. Porém, se levanta, e fala que aquilo não doeu. E completa, falando que ela é de Zagan, e que ele não tem o direito de tocá-la. Bárbaros logo iria fazer algo sobre isso. No entanto, uma explosão ocorre bem ao seu lado. Zagan chegou destruindo a caverna. E então cumprimenta Bárbaros. Ele pergunta quando descobriu que era ele, e Zagan responde que começou a suspeitar, assim que aquele mago que arranca rostos apareceu no seu jardim. Que alguém tão patético jamais conseguiria quebrar sua barreira e entrar em seu jardim. Além disso, depois desse incidente,
Nef e o dos Cavaleiros Sagrados, Bárbaros sempre ia lhe visitar, como que para conferir alguma coisa. E completa, falando que estranho seria não suspeitar dele. Mas deixando isso de lado, Zagan logo percebe que machucou Nef e pula em sua direção. Sem dar tempo para reagir, Zagan começa querendo os seus 2 braços, em seguida, as 2 pernas. E lá o deixa para ir conferir Nef. Ele solta suas correntes e pergunta se aquilo a machucou. Ela fala que machucou, mas que ele estava novamente querendo machucar a si próprio também, e que seria pior que aquilo. E completa, falando que jamais conseguiria ficar em paz, sabendo que ele estava se machucando, e pede para que ele não se feche sozinho novamente. Porém, logo atrás deles, Bárbaros estava se curando, e sem seguida, ia lançar um ataque. Nef se desespera, mas Zagan fala para ela não precisa se preocupar, pois nada vai acontecer. E assim, os círculos invocados por Bárbaros desaparecem. Ele não entende, e tenta invocar mais, mas nada funciona. Nef também não entende nada, e pergunta o que estava vendo. Zagan pergunta para ela, se lembra quando ele falou sobre a magia mais poderosa de todas, a de colocar círculos mágicos, não só fora, como dentro. Ele explica que se fizer isso copiando o mesmo círculo do oponente, e então acrescentando seus próprios círculos extras, a magia do seu inimigo se torna sua. A primeira vez que ele usou isso, foi quando desenhou com sangue em sua mão, a mesma magia daquele que o sequestrou, e aproveitou quando o mago vinha em sua direção para o matar, para repelir sua magia, com a mesma magia. Depois disso, ele começou a pesquisar mais, e aprimorar essa magia. Desesperado, Bárbaros invoca sua magia mais destrutiva, mas a mesma é rapidamente destruída. Mesmo sendo a primeira vez que a viu, Zagan conseguiu copiá-la em um piscar de olhos. Uma magia imponente. Uma habilidade abominável. Zagan então mostra os círculos que copiou de Bárbaros, e revela que ele, por enquanto, só consegue usá-los como reforço corporal, mas que vai continuar desenvolvendo ela. E completa, falando que finalmente ganhou um título. O seu título é o Matador de Magos. E desfere um tremendo soco em Bárbaros que destrói tudo ao redor. No chão, mal conseguindo falar, Bárbaros nota. Se um mago como ele levantar seus punhos, nem mesmo um rei demônio pode pará-lo. Zagan se aproxima, e agora Bárbaros o pede para esperar, e admite que perdeu, e que nunca mais vai aparecer por ali. Que até mesmo o dará sua pesquisa. Já perto o suficiente, ele pergunta se eles não são amigos. Mas Zagan levanta os punhos, e pergunta se por acaso existe isso entre magos. E desfere outro soco em Bárbaros. No entanto, esse ele não acertou. Zagan sorri, e fala para ele não ficar tão assustado. Bárbaros não entende, e Zagan fala que não tem razão para matá-lo. Ele pergunta se estava com pena dele, mas Zagan fala que pode se dar esse luxo. Furioso, Bárbaros fala que definitivamente vai matá-lo se o deixar vivo. Mas Zagan fala que se tentar novamente, ele só tem que o subjugar de novo. Além disso, ele será diferente dos outros reis demônios. Ele vai fazer o que quiser. Se Nef quer viver sob o sol, então ele só precisa ordenar tudo para que aconteça. E fala que se ele não gostar de algo, o mesmo só tem que demonstrar sua força. Bárbaros desiste de discutir, e o chama de arrogante. Mas o que seria um rei demônio sem sua arrogância? As garotas estavam a salvo, e tudo parecia bem. Até que surge outro círculo mágico no chão. Bárbaros fala que aquilo não foi ele. Nisso, Zagan se pergunta se interferiu em algo quando atingiu o chão com seu soco. Sentindo uma mana bizarra, Zagan apenas pergunta o que diabos Bárbaros estava querendo fazer ali. E ele revela que estava querendo invocar um demônio de verdade. Existe uma teoria de que inscrições mágicas foram deixadas por deuses e demônios de tempos antigos. E Zagan apenas se perguntava se podiam elas trazer esses demônios verdadeiros. Uma sombra imensa é invocada, e todos estavam aterrorizados. Ele olhava para aquilo, e aquilo olha de volta. Naquele momento Zagan notou. Os humanos não páreos para essa coisa. A coisa move o seu braço, e Zagan achou que seria seu fim. No entanto, aquilo apenas se curva, e pergunta quais seriam as ordens de seu mestre. Ninguém entende, mas Zagan logo percebe. Aquilo não se curvou a ele, e sim, ao selo de rei demônio. Ele apenas se pergunta, o que diabos acabou herdando? Com Chastel inconsciente nos braços, os cavaleiros reclamam que vão deixá-los ir apenas porque estão ocupados, e vão embora. Manuela também se aproxima, e fala para que eles conversem direitinho depois. Agora, ele precisava cuidar de Bárbaros. Ele fala que não tem mais o que fazer, ainda mais depois de testemunhar aquela coisa, o qual Zagan mandou retornar para o lugar de onde veio. Antes de ir embora, Bárbaros confirma se precisa trazer uma bebida como desculpas, e Zagan fala que tem que ser uma de primeira linha. E então, ele vai embora. Agora, Nef e Zagan ficaram sozinhos. Zagan se pergunta o que deve dizer, mas antes de falar qualquer coisa, Nef o chama, e fala que quer estar ao seu lado. Ele pergunta se ela tem certeza, mas ela fala que sim. Nisso, ele percebe, Nef ficou mais forte. Zagan concorda com ela ficar, mas fala que não será como antes. Ele não quer mais que ela o chame por mestre, e sim, pelo seu nome. Não a quer como escrava, nem como aprendiz. Este é o tipo de relacionamento que ele quer. O coração de ambos começa a bater rapidamente,
novamente, e Zagan tenta falar que a ama, mas não consegue. Então agarra a mão dela e fala que Nefi é dele para sempre, para toda a vida, até mesmo após a morte. Depressivo, ele se pergunta por que não consegue simplesmente dizer que a ama, mas, entendendo, Nefi sorri e diz que sim. De repente, ela pega o colar que tinha no começo e pergunta se ele não poderia colocar novamente. Zagan fala que isso não é certo, pois é de escravo. No entanto, ela fala que aquilo foi o que os conectou primeiro, então, estava tudo bem. Ele acha um pouco desconcertante considerar isso um anel de noivado, mas tudo bem. E então Nefi pergunta, um relacionamento que não é de escrava, de serva ou de aprendiz, seria de que? Ele fica calado, em choque. E agora reflete, como ele, um rei demônio que tomou uma escrava elfa como esposa, fará para demonstrar seu amor por ela. Em outro lugar, uma nova figura aparece, e está atrás do novo rei demônio. Dias depois, agora em seu castelo, Zagan pesquisa sobre esse selo qual ele herdou. Um selo qual fez um demônio de verdade se curvar. Ele procurou nos legados de Marcosias, aquele o qual herdou o selo, mas não achou nada. De repente, Nefi entrou na biblioteca. Ela tentou fazer a brincadeira do adivinha quem é, mas não conseguiu alcançar. Envergonhada, agora ela se pergunta o que fazer, e Zagan se faz a mesma pergunta. Ela explica que tentou surpreendê-lo, pois ultimamente ele parecia cansado enquanto pesquisava. Por dentro ele achou isso tudo fofo, e queria abraçá-la ali mesmo, mas por fora, ele agiu da mesma maneira de sempre. E então Nefi fala que preparou o almoço. Olhando tudo aquilo, Zagan se surpreende, pois o repertório de receitas dela continua aumentando. Eles experimentam, e Zagan fala que nunca pensou que uma refeição poderia ser tão boa. Nefi fala que ele sempre diz isso, e que também preparou o pudim, que Manuela a ensinou a fazê-lo, mas Zagan logo pergunta se ela não ensinou nada estranho. E Nefi revela que ela também a fez experimentar umas roupas que a deixaram constrangidas, mas que somente ela viu. Nefi então traz o pudim, e ao experimentar, ele acha aquilo maravilhoso. No entanto, sua paz logo é interrompida, pois alguém invadiu seu território. Zagan avisa que eles têm convidado, mas ignora, e continua comendo. Entretanto, esse é diferente. Ele não só evitou as armadilhas, como quebrou o portão. Ele entra na cozinha, e pergunta se ele é Zagan, o rei demônio. E Zagan lembra brevemente de já o ter visto no leilão. A criatura diz que vai derrotá-lo e tomar seu poder, mas Zagan apenas fala que estava comendo, e que deveria esperar. O invasor fica confuso, e Nefi fala para Zagan que poderia preparar outro prato. Mas, sem paciência, o invasor fala para não fazê-lo de palhaço, e ataca. Zagan segura a mão dele, mas ele já estava preparando outro ataque. Furioso, Zagan fala que o avisou, e assim desfere um golpe nele. Nefi nota algo estranho, e caminha até lá. Zagan logo avisa que esse tipo de aborrecimento vai ser frequente. Mas Nefi fala que o invasor era na verdade uma criança. Ao ver que era apenas uma criança, Zagan entra em desespero. Naquele momento, ele até mesmo pede para Nefi trazer um remédio de resfriado para a garota, e Nefi pede para ele se acalmar. Reclamando de como essa intruso é problemática, Zagan a coloca e em sua costas e a leva. Olhando isso, Nefi fala que ele é realmente gentil. Zagan a levou para um quarto de hóspedes, e assim que acorda e vê Zagan, ela o ataca. No entanto, ele defende, e apenas fala que ela deveria agradecer a Nefi por isso. Nisso, ele pergunta por que ela veio e o atacou. Ela decide ser sincera, e fala que fez isso, pois quer poder, já que é fraca. Zagan fala que entende, mas pergunta por que atacar ele, de todas as pessoas. E isso foi porque ele é o novo Lorde Demônio, e o seu título é o Assassino de Magos. Logo, ela achou que ele fosse fraco contra outras coisas. E de fato, ele não pode anular as habilidades de outras raças, pois não são magia. E lembrando da luta que tiveram, ele logo percebe algo. Assim, ele pergunta se ela é um dragão. Notando sua reação, ele percebeu que acertou, mas que não entende ela o atacar em busca de poder, já que, apenas vivendo, ela já se tornaria mais forte que qualquer humano. Esse comportamento dela lembrou ele quando era pego roubando algo. Ela achou que havia encontrado um alvo fácil, e foi pega. Mas, como ela veio ali para o desafiar mesmo que fosse um Lorde Demônio, Zagan fala que vai puni-la. Assim, ele ordena a ser assistente de Nefi por uma semana. As duas se surpreendem. A ideia de Zagan é fazer ela aprender o que é certo e errado enquanto ajuda Nefi. Mas, ela não entende. E pergunta se ele então não pretende comê-la. Ela ouviu dizer que as pessoas que consomem carne e sangue de dragão podem se tornar muito mais fortes. Zagan fala que essa lenda realmente existe. No entanto, ele fala que não faria isso, pois deixaria sua boca com gosto ruim. Ela chora, e ele não entende. Nesse momento ele se pergunta o que as crianças mais velhas daquela favela fariam. E então percebe que o deve fazer. Assim, ele pede para Nefi servir algo para a garota. Ela olha aquilo com receio, e pergunta o que é.
Zagan fala que se chama caridade, e avisa que odeia pessoas que desperdiçam comida, ainda mais se for feita por Nefi. Dessa forma, ela rapidamente come, e se surpreende, pois estava delicioso. Nefi fica lisonjeada, e a garota termina de comer tudo. Terminado ali, Zagan fala que vai voltar ao trabalho. A garota o manda esperar, e pergunta se ele não pensa que ela poderia atacar Nefi e fugir depois. Ele fala que ela pode fazer como quiser e, antes de sair, fala para não confundir as coisas, e avisa que Nefi é muito mais forte que ela. Ela fica em choque, e assim ele se retira. No caminho, ele agora pensa que foi bom preparar um quarto de hóspedes, para caso as amigas de Nefi quisessem visitar, e se pergunta como está Chastel após aquele incidente. E na catedral, aquele que parece ser um bispo, pergunta se ela não pretende mudar de ideia. Ela responde que não, e assim ele declara que sua autoridade como capitão dos Santos Cavaleiros será suspensa por tempo indeterminado. Os cavaleiros que estavam em volta se revoltaram, mas Chastel pediu para pararem. Neste momento ela percebe que sua renúncia é um problema maior que o surgimento de um novo Lorde Demônio. Em outras palavras, eliminar Zagan seria apenas uma demonstração de força da igreja. Agora ela percebe tudo disso, e decide não balançar mais sua espada seguindo ordens. Seguirá o exemplo de Zagan, e fará o que quer. E notando que ela parecia não se incomodar com essa decisão, Grace, o bispo, fala que vai tentar protegê-la. No entanto, ele só pode fazer algo quanto à política, e avisa que o portador da espada sagrada, o terrível Rafael, está a caminho de lá. Por saber quem é, ela se assusta. Grace fala que esse homem é uma pessoa cruel, e diz não saber o motivo de ele estar vindo até ali. Chastel tenta pensar em um motivo para isso, e pensa que só poder uma purificação. De volta ao castelo de Zagan, ele estava espionando Nefi com a intrusa problemática. Ele falou que iria trabalhar e deixar elas, mas acabou ficando muito preocupado. A garota pergunta se foi Nefi quem preparou aquela sopa. Nefi responde que sim, e ela fala novamente que estava muito boa. Assim, ela fala que Nefi pode lhe chamar de Fall. Nefi concorda, e pergunta se Fall por acaso tinha medo do Zagan. Ela fala que o rosto dele não é assustador, e se a boca dele fosse mais larga, até poderia ser chamado de bonito. Mas revela, o que de fato é assustador, seria o seu poder. Nefi diz que Zagan não usa seu poder de forma arbitrária. No entanto, lá nos fundos, ele se pergunta se não usa mesmo. Fall pergunta o motivo de Nefi estar com ele, e ela fala que Zagan a comprou como escrava, mas que não a trata como uma, e que aquele é o lugar ao qual pertence. Dito isso, Nefi pergunta se ela também possui um local assim, mas Fall fala que não. Dessa forma, vários dias passaram. Fall baixou a guarda um pouco, e trabalhou obedientemente sem queixas. Quanto à sua pesquisa sobre o selo, ele não encontrou nada. Só o que resta é investigar o castelo de Marchosias mais uma vez. De repente, Fall aparece e avisa que o jantar está pronto. Zagan fala que já ia, e logo vira-se de volta. Fall pergunta se ele por acaso não acha que ela pode o atacar por trás assim. Isso o lembra sobre a luta contra bárbaros. Ele sorri, e fala que teve uma conversa semelhante com alguém. Assim, ele responde a mesma coisa. Se quiser o desafiar, pode o fazer, mas esteja preparado para as consequências. No caso dela, seu período de trabalho irá aumentar. Após isso, vão todos jantar. Nefi pergunta para Fall se estava bom, e ela fala que sim. Nisso, Fall chama Zagan, e pede desculpas por interromper sua refeição na primeira vez que se encontraram. Ele aceita as desculpas, e nota que agora ela deve estar bem como está. Então Zagan chama Nefi, e fala que levará Fall com ele até o castelo de Marchosias. Fall pergunta o que ele estava pensando, e que fazer isso é a mesma coisa que lhe dar o conhecimento do falecido Lorde, e que, mesmo agora, ele não liga dela entrar em sua biblioteca. Ouvindo isso, Zagan apenas fala que não se importa, e que, além disso, para ele, conhecimento é algo para ser roubado, assim como ele fez com o antigo morador desse castelo. Fall fala que não entende, e então ele fala que, mesmo que ela viva como um dragão, ou que seja habilidosa como um mago, para ele, ela é apenas uma criança. Isso faz Fall chorar. Confuso, ele vai até ela fazer carinho em sua cabeça, e pedir para ela não chorar, e pede para ela apenas voltar a comer. Terminado de chorar, ele fala que seguir um Lorde Demônio deve ser uma coisa ruim para ela, e que independente do motivo dela, Fall tem coragem. Com isso resolvido, Fall fala para ele parar de chamá-la de você e avisa que ele também pode a chamar de Fall. Encerrado o momento fofo, eles colocam ela para dormir. Nefi comenta que agora ela deve ficar mais à vontade com eles, e revela que quando o viu pela primeira vez, sentiu o mesmo. Nervoso, Zagan acaba falando que isso é porque ela é dele, e nota que acabou a chamando de coisa de novo. E olhando que Fall acabou dormindo segurando a colher, ele atira de suas mãos, e com isso, ela segura seus dedos no lugar. E ainda dormindo, ela a chama de papai. Zagan se pergunta se ela estava sonhando com seus pais. E, de repente, Nefi comenta que dessa forma, parece
Parece até que eles têm uma filha. Ambos ficam envergonhados, e Nefi explica que não quis dizer isso, e ele fala que entendeu. Sem dizer mais nada, Nefi puxa a manga de sua camisa, e eles ficam de mãos dadas. E assim, Zagan se pergunta se algum dia eles poderão alcançar essa felicidade. No outro dia, eles foram até Manuela, e ela fez uma fantasia para Fall. Ela gostou tanto dela que quis levá-la para casa. Eles vieram ali antes de ir para o castelo de Marchosias pois queriam comprar roupas novas, mas agora ele se pergunta se foi uma boa ideia ir na loja da Manuela. Nefi fala que foi sim uma ótima escolha, e aponta para Fall, a qual girava feliz com a roupa. Ela chama Zagan, e agradece. Ele fica sem jeito, e ela pega em sua mão e também na da Nefi. Zagan agora sentia algo diferente pelo que sente por Nefi, e se pergunta se esse é o desejo de proteger. Agora ele pensa que, se Bárbaro souber disso, vai certamente questionar sua sanidade. Caminhando sozinha pela cidade, estava Chastel. Tiraram sua espada sagrada, e não pode nem andar com sua armadura abençoada. No entanto, o seu afastamento pelo menos atrasou o plano de subjugação do Lorde Demônio. Mas, mesmo agora, ela queria fazer mais. Não por querer ficar entre eles, mas querer os apoiar, para que possam viver uma vida de paz. Dessa forma, eles pelo menos iriam lembrar dela de tempos em tempos. E ainda perdida em suas fantasias, ela vê as figuras deles ao longe. Quando chega mais perto e vê melhor, ela se assusta, e pergunta se eles já tiveram uma filha. Ambos são pegos de surpresa e ficam envergonhados. Mas Zagan logo fala para ela não falar essas coisas vergonhosas. Fall pergunta quem seria ela, e ele ia apresentá-la, no entanto, e pergunta quem é ela. Chastel cai em lágrimas, e Nefi lembra ele quem que é ela. Assim, ele apresenta Chastel como amiga de Nefi. De repente alguns cavaleiros encontram Chastel, e reconhecem Zagan, o qual apenas zomba deles. Mas logo percebeu que Fall estava querendo atacá-los, e fala para ela não o fazer. Ela pergunta o motivo, e ele fala que existem conhecidos de Nefi ali, então haveria baixas. Assim, os cavaleiros levam Chastel embora. Nefi pergunta se ela ficará bem, e Zagan fala que provavelmente sim, pois é popular o suficiente. E então ele chama Fall e pergunta se eles fizeram algo contra ela. Ela pergunta se deve haver motivos para não gostar de cavaleiros sagrados, e ele fala que não. Virando-se, ele apenas espera que isso não se torne um problema mais tarde. Chegando ao castelo de Marchosias, Fall se surpreende por existir tamanha construção no subsolo, e Zagan fala que ela ficou assim por um acidente. Olhando tudo aquilo ela sente um sentimento familiar, e fala para Zagan que dragões viviam ali no passado. Isso é uma novidade para ele, e ela explica que a estrutura da caverna é semelhante à que ela morava, e até o cheiro da magia é igual. Eles entram, e apenas o silêncio e escuridão preenchem o lugar. Nefi estava assustada, então segurou a mão de Zagan pelo caminho. Eles encontram um pilar com algo que parecia um golem ou uma quimera. Ele fala que deve ter parado de funcionar após a morte de Marchosias, mas que devem tomar cuidado para não tocar. E adentram mais fundo o castelo. Fall mostra um círculo mágico que achou, e fala que aquela é a fórmula de um dragão. Por sua descoberta, Zagan a elogia e faz carinha em sua cabeça. Em seguida, pergunta o que significa aquilo. Ela fala que é uma porta, e ele pede para ela abrir. Enquanto Fall abria, Zagan notou que Nefi parecia inquieta. Ela parecia querer algo, e ele se pergunta se é carinho na cabeça, já que havia feito na Fall anteriormente. Ele a chama, e manda ela não se mover. Em seguida começa a esfregar sua mão freneticamente na cabeça de Nefi, a qual balançava as orelhas de felicidade. No entanto, eles acabaram esquecendo que Fall estava ali, e após notá-la, ela fala que já abriu a porta. Eles seguem o caminho até chegarem em uma porta gigante, essa qual revela a imensa biblioteca de Marchosias. Zagan pede para elas reunirem todos os livros que mencionam demônios ou têm o selo do Lorde Demônio. Fall parecia meio para baixo, então Zagan fala que, como Marchosias viveu um milênio, ele espera viver também. Fall pergunta se eles poderiam sempre estar juntos, e ele fala que não irá impedir ela de ir para onde quiser. Ela o agarra, e fala que está bem com eles. De repente ela nota um livro estranho, e Zagan pede para ver. Era o livro das 12 espadas sagradas, e tinha o selo do Lorde Demônio. Ele nota que as escrituras são parecidas, e logo percebe que, se investigar as espadas sagradas, ele pode descobrir mais sobre o selo do Lorde dos Demônios. Agora, na catedral, estava Chastel diante de Rafael Unrandel. Ela a cumprimenta, e fala que é uma honra conhecê-lo. Por já ter ouvido falar dela, Rafael pergunta se então essa é a donzela da espada sagrada. E fala que ouviu dizer que a mesma estava cumprindo penitência, mas que, no entanto, parece super bem. Chastel fala suas palavras são uma honra e, em seguida, ele pergunta: quantos magos você já matou? Ela sabia que iria direto para essa pergunta, pois Rafael foi uma dos cavaleiros que mais matou magos, e que mataria uma apóstola como ela. Mas, decidida, Chastel responde que não acha que é um número para se orgulhar. Ele fica furioso, e os companheiros de Chastel resmungam para ela escolher melhor suas palavras. Em seguida, Rafael ri, e fala que já faz bastante tempo desde que alguém falou assim com ele, e que ela deve ser a primeira mulher a fazer isso.
mas que, entretanto, ela pode se orgulhar dessa honra quando morrer. Os cavaleiros mandam Chastel se afastar, e ficam em sua frente como escudos. Mas, antes que Rafael pudesse fazer algo, o bispo chega e interrompe. Rafael o chama de Clavel, e que não tem utilidade para alguém que não tem nada além de títulos. O bispo responde que ele pode não ter utilidade, mas que vai proteger seus cavaleiros. Deixando isso de lado, ele se aproxima, e pergunta se ele está privando Chastel de sua espada sagrada e onde está. Ele fala que o bispo deve devolver sua espada, pois a espada escolhe o seu próprio proprietário e, enquanto esse usuário estiver vivo, ninguém mais pode usá-la. O bispo fica nervoso, mas Rafael continua e fala que a igreja não tem o direito de ditar como os manejadores usam a sua lâmina. Interrompendo-os, Chastel fala que ele já foi longe demais, e que, se eles usarem suas espadas como quiserem, eles não seriam nada mais do que bandidos. Furioso, Rafael vira-se, e diz que ela o repreendeu não só uma, como 2 vezes. Com sua espada em mãos, ele novamente chamando o bispo e avisa que a donzela que está protegendo perderá a vida ali e agora. Assim, Clavel chama Chastel e a pede para segui-lo. Eles caminham até um local vigiado, e ele pega a espada de Chastel para ela, e fala que Chastel deve ser capaz de resolver seus problemas com suas próprias mãos. Ela recebe de volta, e Rafael vai embora. Agora ela se pergunta se esse era o objetivo dele e o que planejava. E em um bar da Redondezas, Bárbaros ria alto e pergunta se Zagan então adotou uma filha. Zagan apenas se pergunta como ele sabe disso. Zagan explica que, após pegar novos livros do palácio do Lorde Demônio, foi chamado por Bárbaros e voltou para a cidade. No entanto, Bárbaros já está bêbado e ainda não falou o que queria. Zagan ia embora, mas ele o segura e fala que não deve ir agora, pois ele trouxe as bebidas saborosas que pediu. Bárbaros pede para ele falar mais sobre essa sua filha, e Zagan diz que deveria ser alguém que ele conhece. Bárbaros pensa um pouco, e enquanto bebias, Zagan pensava que, se ele não percebeu, então ninguém deve saber que Fall é Valevar e um dragão. Como que lendo a sua mente, Bárbaros lembra de Valevar, e comenta que ele o atacou recentemente, e pergunta o que aconteceu com ele. Bárbaros se pergunta se ele ainda está vivo, e que ouviu rumores que ele era um dragão, mesmo seu cadáver um ótimo catalisador. E é por pessoas assim que ele deve esconder a identidade de Fall. Mas ainda não percebendo, ele pergunta novamente quem é a garota. Zagan fala que, para ele, ela é sua filha. Bárbaros cai em gargalhadas novamente, mas então vai direto ao ponto. Ele avisa que, aparentemente, há um cara problemático vindo da igreja, e pensou em avisá-lo. Ele é conhecido como Caçador de Magos, e já matou 499 magos, e escolheu Zagan como sua comemoração de 500. Zagan fala que é estranho um cavaleiro sagrado matar tantos magos assim sozinho, e Bárbaros fala que ele aparentemente matou e comeu um dragão. Ele logo lembra de Fall, e agora entende a sua hostilidade. Bárbaros fala que a igreja não aprova a caça aos dragões, então essa é uma informação não oficial. Zagan fala que Bárbaros está sendo bem sincero, e ele fala que veio ali para pedir desculpas e lhe dar seu tributo, e que, além disso, contribuírem entre si não é algo ruim, pois ele é bem capaz. Zagan fala que, se ele fosse mais admirável, talvez pudesse confiar um pouco, e perguntar o que ele vai querer. Sem enrolar, ele pede para que o deixe gerenciar o legado de Marchosias, e é recusado de imediato. Zagan fala que ele apenas esconderia coisas dele, e Bárbaros confessa que obviamente faria isso. Zagan fala que vai conseguir uns livros para ele, e Bárbaros o agradece e fala que é um amigo generoso. Enquanto conversavam, alguém se aproxima. Zagan pergunta como é aquele cavaleiro sagrado matador de dragões, e ele fala que é um velhote enorme e que tem uma cicatriz gigante. Notando-o se aproximando, Zagan fala para Bárbaros que já o viu antes. E assim, ele chega perto o suficiente para que Bárbaros o note. Assustado, Bárbaros se levanta, e pergunta por que ele está ali. Mas, sem respondê-lo, Rafael apenas o encara. O que é suficiente para assustá-lo e fazer a atendente que estava no balcão desmaiar. Como ele continuava sem falar nada, Bárbaros ia o atacar, mas é parado por Zagan, que devora sua magia. Zagan fala que há um assento vazio, e o convida a se sentar. Ouvindo isso, Rafael fala que, para um Lorde Demônio, ele é uma pessoa razoável, e então, se senta. Frente a frente, Zagan nos revela que foi no fluxo e o convidou a se sentar, mas, ele só veio ali para beber um pouco e não quer se meter com ele. Do outro lado estava Bárbaros. O dono do bar pediu para ele curar sua filha que estava desacordada, pois ele parecia ser do time do Zagan. A garçonete entrega a bebida, e Zagan então pergunta o que o matador de dragões quer com ele. Ele fala que seu nome é Rafael, e que ouviu sobre Zagan, e veio ali para o ver cara a cara. Zagan fala que o rosto não deve ser como contam, mas Rafael fala que é bem mais perverso do que os rumores que ouviu. Bárbaros terminou de ajudar a moça, e já estava se retirando, quando Rafael comenta que ouviu dizer que Zagan mata magos como hobby, e o que ele fará com os que estão ali. Mesmo relutante, Bárbaros volta. Rafael fala que essa foi uma pergunta tola, mas que é melhor se prevenir que remediar. Zagan não imaginava que ele era assim e, em seguida, Rafael
Rafael fala que ouviu dizer que Zagan já enfrentou Chastel, e pergunta se ela era forte. E Zagan fala que ela foi a pessoa mais forte que já enfrentou. Como que compreendendo algo, Rafael fala que ela então será uma ameaça para a igreja. Zagan não entende inicialmente, então Rafael explica que ela se opôs à eliminação de um Lorde Demônio, e isso é motivo suficiente para executá-la. Zagan não achou que ela seria tão descuidada, e fala que é uma pessoa que não vai viver muito. Rafael concorda, e se levanta para ir embora. De repente Zagan liga os pontos, e chega à conclusão de que Rafael estava procurando justificativa para matar Chastel. Ele o manda esperar, e fala que Chastel é bastante apreciada nesta cidade, e que há pessoas que lamentariam se ela morresse. E avisa que esta cidade é seu território, e se for imprudente, irá destruí-lo. Rafael se surpreende por um Lorde Demônio querer proteger alguém assim, mas Zagan apenas fala que isso faz parte de seu orgulho. Rafael ri, fala que ele é exatamente como esperava, e antes de se retirar, fala que Zagan é realmente o mal que leva a igreja à loucura. Após ir embora, as pessoas do bar finalmente se acalmam. Zagan fala que não gosta dele, mas Bárbaros fala que é comum um mago não gostar de um cavaleiro, e pergunta por que ele não vai matá-lo logo. Zagan concorda, mas pede para Bárbaros fazer isso. Irritado, Bárbaros pergunta se ele por acaso quer que ele morra, e Zagan diz que sim. No entanto, ele o manda antes ir verificar como está Chastel. Bárbaros pergunta o porquê de ser ele a ir, e Zagan explica que Bárbaros possui o título de Purgatório. Ele pode facilmente entrar e sair de uma dimensão. Ele pergunta se ele tem certeza de que quer salvar um cavaleiro sagrado, mas Zagan apenas fala que vai pagá-lo depois, e o manda ir logo. Bárbaros rapidamente se retira, e só agora Zagan notou algo. Ele saiu sem pagar a conta. Um tempo depois, Zagan volta ao seu castelo, e Nefi o recebe. Ele fala que ela ainda está acordada, e Nefi diz que foi ideia de Fall, pois queria esperar por ele. Mas no fim, ela quem dormiu. Nefi fala que ouviu de Fall, que Zagan falou que ficará com ela por 1000 anos, e que isso com certeza a fez feliz. Zagan acaricia sua cabeça, e reflete que os dragões vivem por mais de 10.000 anos, e por isso deve ter sido difícil quando Fall perdeu seus pais. Nefi então comenta que também gostaria que pudessem ficar juntos por tanto tempo. Ouvindo isso, Zagan fala que é óbvio que ele sempre ficará com ela. Feliz, Nefi sorriu e concordou. De repente, quando perceberam, já estavam muito próximos um do outro. Encantados, Zagan pensa que não sabia que seus cílios eram tão longos, e que ela deve ter acabado de tomar banho, pois sentia o cheiro de shampoo e seu cabelo estava úmido. Não suportando mais, ele coloca a mão em seu rosto. Chegaram ainda mais perto, e quando iam se beijar, Bárbaros chega gritando, e eles rapidamente se afastam, envergonhados. Bárbaros fala para ele ao menos o responder e, furioso, Zagan se aproxima dele, e fala que vai fazer picadinhos dele. Mas então ele mostra Chastel, o qual Zagan pediu para ele checar, e logo fala que ela foi envenenada. Zagan chama Nefi para ajudá-lo a tratá-la, e isso faz Fall acordar. No entanto, ela vê Chastel e sua espada sagrada. Automaticamente ela pula em direção dela para atacar. Bárbaros não entende nada, mas Zagan a impede de alcançar Chastel. Ele pergunta o porquê a parou, e ele fala que ela é sua convidada, e que não deve matá-la. Fall continua furiosa, e explica que ela se tornou uma maga para se vingar dos cavaleiros sagrados, e que foi um portador da espada sagrada que matou seu pai. Zagan fala que entende, mas que não é Chastel a responsável por isso. Fall fala que Zagan está cometendo um erro de iniciante e que ele sabe disso. No entanto, Zagan fala que isso não é vingança, pois vingança é sobre fazer seus inimigos sofrerem, derrotá-los em medo e desespero, para que implorem pela morte. Elas não esperavam que ele fosse dizer isso, e ele continua, e fala que ela só deve matá-los quando estiver satisfeita, pois simplesmente matá-los não dará satisfação. Fall pergunta se ele então já se vingou, e ele fala que sim. Entretanto, ele falhou, pois o matou imediatamente. Bárbaros, com Chastel já espumando pela boca, logo percebe do que ele falava. Mas, ignorando isso, ele fala para Fall que vai ensiná-la a se vingar, e que felizmente ali está cheio de dispositivos de tortura. Terminado a conversa, Bárbaros pergunta se está mesmo tudo bem dizer isso para sua filha adotiva. Momentos depois, deitada em uma cama, Chastel acorda. Zagan, que estava ao seu lado, fala que ela finalmente acordou. Ela se surpreende, mas ele apenas fala para que Chastel não esqueça de agradecer Nefi por ter curado seu envenenamento. Ela parecia confusa, então Zagan pergunta se lembra de algo. Ela fala que foi convocada por uma carta anônima. A pessoa que entregou disse ser da facção simbiótica. Eles são um grupo que acredita que a igreja deve servir de meio para manter os magos sob controle, mas não para matá-los. E como sabem da situação de Chastel, e que ela precisa
precisa de proteção, eles a convidaram a se juntar a eles. Ela se pergunta se eles são subordinados de Clavel, coisa que não faz sentido nenhum ela cogitar. Notando seu longo silêncio, avisa que ela não precisa responder agora, mas que, no entanto, não deve demorar muito. E como prova de confiabilidade, ele informa que ela pode usar do nome Orobas, caso precise de ajuda. Ela pergunta se esse seria o seu nome, mas ele fala que é apenas um nome de segurança. E, falando que esse nome pode protegê-la de qualquer coisa, ele se retira. No caminho para a catedral, ela pensa se deve confiar nele, e que ela, como alguém que não conhece outra maneira de viver além de ser uma cavaleira, perdeu seu lugar. Ela adentra a catedral, senta-se, toma um chá e acontece o que aconteceu. Zagan pergunta se ela tem algum palpite sobre quem tentou a envenenar, mas ela mesma não sabe. E não poderia ter sido Rafael, pois ele parece mais o tipo que balança a espada em de truques. Dito isso, Zagan se levanta e fala que, por ela ser amiga de Nefe, eles vão cuidar dela até se recuperar. Mas, quando estava indo embora, Chastel segura sua capa, e nem ela entendeu o motivo. Zagan pergunta o que mais ela quer, e ela pergunta se ele não poderia ficar mais um pouquinho ali. Há um momento de silêncio, e então Zagan fala para que ela peça esse tipo de coisa para Nefe. Nem Chastel entendia o motivo para pedir por isso, então pede desculpas e fala que entendeu. De repente, Zagan se senta novamente, e fala que não consegue acordar Nefe tão tarde da noite, então apenas vai ficar ali, lendo. Neste momento, ela se pergunta o que quer. Ela quer que ele olhe para ela. Ela afirma para si mesma que não quer ficar entre eles. E que, talvez, o que queira é somente fazer parte dessa pintura de felicidade que eles desenharam. E sob que forma será que deve assumir essa pintura? No outro dia, Chastel foi vestida de empregada, e Nefe, que estava ao seu lado, falou que combinou com ela. Chastel fala que é a donzela da espada sagrada, e pergunta-o por que tem que desempenhar o papel de uma serva. E Zagan fala que ela não será perdoada se insultar Nefe. Ela fala que só queria que ele fosse um pouco mais gentil, até que ver Fol atrás de Zaga. Chastel a cumprimenta, mas Fol fala para ela não falar com ela, a chama de rabo de cavalo, e sai correndo. Chastel pergunta o que fez, e Zagan explica para ela que o pai de Fol foi morto por um portador da espada sagrada. E mesmo ela não sendo a responsável, não pode apenas explicar isso adequadamente para Fol. Chastel pergunta se, então, não seria melhor ela ir embora, mas Zagan fala que ela é de uma raça muito orgulhosa, mas que sua autoestima a impedirá de fazer coisas sérias. Pelo menos foi isso que ele pensou, pois horas depois Chastel estava gritando. Zagan se pergunta o que é dessa vez, e tinha um sapo em seu rosto. Zagan riu, e fala que já foram 3 vezes em menos de 1 hora, e Chastel fala para ele não rir. Ele fala que essa é a sua maneira de assediá-la sem usar força, e que é compreensível que faça isso, pois é apenas uma criança. Ela fala que ele não parece se importar nem um pouco, e Zagan fala que Fol era sua inimiga, assim como ela. A diferença é que ele bateu com força em Fol, então se sente meio culpado. Ouvindo isso, Chastel pede para ele então bata nela também, mesmo que ela não goste de dor, vai suportar. Isso faz apenas Zagan pensar que ela tem esse tipo de hobby, e, enquanto negava isso, Fol aparece pela janela e joga mais sapos nelas. Olhando aquilo, ele agora percebe que ela é desajeitada por natureza. Zagan fala que não sabe como ela se sente, mas pergunta se ela já está melhor. Chastel pergunta se ele estava preocupado, mas, sem dar uma resposta adequada, Zagan vai embora. Com o passar do tempo, as brincadeiras de Fol se tornaram mais frequentes. Com exceção enquanto estão comendo, ela infernizou a vida de Chastel a todo momento. Os gritos de Chastel se tornaram uma ocorrência diária no castelo. Depois de tudo isso, ele se pergunta se elas podem finalmente se dar bem. Em um lugar desconhecido, Fol estava sozinha, e chamava por seu pai, até que ela vê um homem ensanguentado ao lado do corpo de seu pai, e então acorda. Foi apenas um pesadelo? Fol levanta-se e caminha até o quarto em que Chastel estava. Ela estava pronta para atacar, mas apenas desfaz suas garras e puxa sua bochecha, e vira-se para ir embora, enquanto uma sombra estranha começa a sair da cama. Na manhã do outro dia, Nefe corria até o trono chamando Zagan. Ele pergunta o que houve, e Nefe fala que Fol desapareceu. Em frente ao castelo do antigo Lorde Demônio, Fol espera que ali tenha um poder que a faça ser capaz de matar um portador da espada sagrada. Ela estava determinada, mas confessa que amava os abraços de Nefe, e também quando Zagan acariciava sua cabeça. No entanto, se ela ficasse lá, iria esquecer a sua vingança. Sua vingança era tão trivial assim? Não, não era. Ela não podia esquecer e deixar esse ódio ser extinto, pois viu com seus próprios olhos o seu pai voar com um cavaleiro sagrada. E quando os encontrou, seu pai estava morto com uma espada sagrada enfiada nele, enquanto um homem bebia o seu sangue. O seu pai compartilhou sem cessar seu conhecimento e poder com os humanos, mas ainda assim, o cavaleiro sagrado traiu o dragão sábio, Orobas. Abrindo a porta do castelo, ela pede perdão a Zagan e Nefe, e também os agradece por tudo. Entretanto, surge uma figura logo atrás dela, o qual fala
que não sabia da existência de castelo ali. Ela se pergunta se foi seguida, e em seguida olha para trás e vê a espada sagrada. Ela logo nota que aquele é o mesmo cavaleiro sagrado que estava com seu pai, mas ele não se lembra dela. De repente, Fall avança em sua direção, mas, rapidamente, Rafael saca sua espada e mira o pescoço de Fall. Neste instante, ela pensa em Zagan. E então, ele aparece, e fala que mesmo que tivesse dito para ela fazer o que quiser, isso não inclui ficar acordada até tarde. Rafael fica em choque por ver que ele conseguiu parar seu golpe, mas Zagan o ignora, e Fall pergunta o porquê. Zagan fala que ele tem um correio bem conveniente, então pediu para que o trouxesse ali. Mas Fall grita, e fala que não estava perguntando sobre isso. Ela fala que o traiu, mas ainda assim, Zagan apenas coloca a mão em sua cabeça, e fala que já disse para ela não se preocupar com pequenas coisas. Fall começa a chorar e pede desculpas. Agora, Zagan apenas está feliz de ter chegado a tempo. Da sombra de bárbaros, Nefi perguntava se Fall estava segura. Ele fala que estava, e que ela podia esperar no castelo. Dito isso, ele lembra Rafael que o havia avisado sobre não ser imprudente. Rafael apenas se pergunta o porquê de Mago proteger alguém. No entanto, Zagan o corrige, e fala que ela não é apenas outra pessoa, ela é filha dele. Dessa forma, Rafael parece entender, e diz que isso é motivo suficiente. Antes de começarem, Zagan logo avisa para ele o vir com tudo, ou vai morrer. Rafael fala que preferia não o fazer, mas como não tem intenção de morrer ali, ele não tem escolha. E invocando uma chama em sua espada, o círculo de Zagan começa a se desmanchar. Rafael fala que essas são as chamas da purificação, um poder que apenas um verdadeiro usuário das espadas sagradas pode usar. De longe com Fall, Bárbaros fala que Zagan não deveria ter incitado ele a dar tudo de si. Porém, Zagan apenas fala que havia dito a Fall que a ensinaria sobre vingança, e um dos passos para isso é fazer seu oponente se esforçar ao máximo e depois o pisotear. Assim dizendo, ele avança em direção ao cavaleiro sagrado e desfere um golpe em sua espada. Rafael se pergunta por que aquele círculo mágico, o qual deveria ter sumido, está intacto. E então Zagan explica que, com o legado de Marchosias, ele criou uma nova magia que pode resistir à espada sagrada. Essa coisa dele absorve uma quantidade infinita de magia dos arredores, e mesmo as chamas da purificação não podem queimar tudo em um instante. E jogando Rafael longe com uma impulsão, Zagan fala que aquele é um escudo o qual cresce continuamente, e vai chamá-lo de Escala do Céu. Não se deixando intimidar, Rafael avança novamente, e desfere um ataque que destrói todo o chão. Isso faz algo dentro do castelo de Marchosias acordar, mas, não sabendo isso, eles continuam a lutar. E após outro ataque, o escudo de Zagan explode. E agora percebe que 3 Aquilos só segura 3 ataques. Ele reflete agora, que para um teste inicial, foi até bom. Bárbaros grita com ele, e fala que agora não é hora para ficar pensando. Entretanto Zagan apenas fala que já o avisou antes. E acertando um golpe em cheio em Rafael, o qual o joga contra os portões do castelo, Zagan fala que ele pode se dar ao luxo de fazer isso. Fall, impressionada, bate palmas de longe, e ele acena para ela, enquanto pensa que isso não é tão ruim. Mas, olhando em direção onde jogou Rafael, Zagan pergunta se o cavaleiro sagrado que matou mais de 500 magos é mesmo tão fraco assim. E informa que, diferente de magos, se um cavaleiro leva uma ferida letal, é o fim. Mas, saindo dos escombros ensanguentado, Rafael está admirado com o tamanho poder de Zagan. E isso faz Zagan se perguntar o que diabos ele é. No castelo de Zagan, Nefi estava sentada olhando a sombra. Chastel pergunta para ela onde está Zagan, e Nefi fala que ele foi trazer Fall de volta. Chastel, com sua espada em mãos, pensa que também deveria ir, no entanto, se ela for, o que deve fazer? Ela a quem a igreja tentou assassinar, para o que deve usar sua espada agora? Ela se pegou em diversas dúvidas. Nefi perguntou se Chastel estava bem, mas Chastel perguntou se ela não ia. E Nefi fala que foi ordenada a esperar ali. Chastel fala que esse pode não ser o melhor momento, mas fala que ela sente um pouco de inveja de Nefi, pois ela é alguém que pode amar e ser amada, diferente dela que não tem permissão para isso. Porém, Nefi também diz que tem inveja dela, pois ela pode correr para o lado de Zagan agora mesmo. Chastel fala que até Nefi pode fazer isso, mas Nefi fala que não pode. O seu dever é complementá-lo imediatamente dizendo bem-vindo de volta, quando ele voltar. Sem falar mais nada, Nefi abraça Chastel, a qual fala que não tem o direito de ficar ao lado dele e confortá-lo. Ela fala que é uma cavaleira sagrada, e foi por dizer que não queria lutar que tudo acabou assim. Caindo em lágrimas, ela se pergunta para propósito ela mantém a sua espada. Ela não queria derrotar Zagan, e sim lutar ao lado dele. Nefi fala que mesmo quando conversaram pela primeira vez, Chastel conseguiu entender que Zagan estava realmente sozinho. Nefi fala que ficou com inveja no começo, mas, depois, ficou muito feliz. Feliz por haver alguém além dela que também entendia Zagan. Chastel agora percebe que Nefi é mesmo muito forte. Ela salvou Zagan de sua solidão.
solidão, e é capaz de falar assim com ela. Chastel pergunta o porquê dela fazer isso por ela, e Nefe fala que isso é porque elas são amigas. Recuperada, Chastel agradece a Nefe, e lembra que agora não tem mais nada a perder, então ela vai sem hesitar. Nefe fala para ela se cuidar, e assim ela pula na sombra. Encarando-se, Zagan nota que Rafael tinha um poder de cura absurdo, e se pergunta se é a habilidade adquirida de algum dragão. Ele então pergunta se Fall não está feliz, pois parece que Rafael não vai morrer facilmente, dessa forma, ela vai poder puni-lo. Rafael fala que parece que é bem odiado, e, irritada, Fall fala que Arobas, o sábio, foi como ficou conhecido o dragão que ele matou. Rafael fica sem reação ao ouvir esse nome, e percebe que ela é a filha de Orobas. Mas então avança em direção de Fall e fala que, se é assim, ela vai ter que matá-la. Obviamente que Zagan não permitiria ele nem chegar perto, e lhe dar um socão que o joga longe. Mas se recusando cair, ele se recupera e de alguma forma passa por Zagan. Fall prepara uma magia, e joga em direção dele, mas ela é cortada ao meio, e uma voz nova surge. Chastel aparece, e pergunta se ele não vai mesmo parar logo com isso. Enquanto todos estavam surpresos, Bárbaros logo lembra que acabou esquecendo de fechar a sombra. Zagan viu que Chastel parou a espada de Rafael e a magia de Fall, tudo ao mesmo tempo. Fall pergunta o que Chastel estava fazendo ali, e ela fala que Fall sempre foi cruel com ela, e pergunta se não poderiam conversar antes de lutar. E Zagan fala para Fall que, uma hora ou outra, elas precisam conversar mesmo. Mas antes disso, precisam resolver aquilo. E, já percebendo tudo, Zagan pergunta quais são as intenções de Rafael, e que matar alguém que está pedindo essencialmente para morrer, não é satisfatório. Fall pergunta o que Zagan estava querendo dizer, e ele revela que, assim que ele Rafael ouviu o nome de Orobas, sua sede de sangue desapareceu. E então Chastel pergunta, mesmo sendo difícil de acreditar, se por acaso foi Rafael aquele homem encapuzado. Até que, de repente, um miasma sinistro surge. Algo estava chegando. Uma espécie de golem, aquele que estava no centro do castelo de Marchosias, aparece. Ele lança seu miasma em direção deles, e Zagan se pergunta se aquilo seria um demônio verdadeiro. Mas logo descarta essa opção, pois não sente o medo que sentiu da outra vez. Fall fala que aquilo deve ser o guardião do castelo, e que o selo deve ter sido quebrado com o choque das espadas. Rafael agora mal conseguia se mover, e então o golem abre uma enorme boca, e sentindo sede de sangue, Zagan manda todos correrem. Ele conseguiu puxar Chastel do caminho, mas Fall não conseguiu sair a tempo. Ele grita por ela, mas quando vem, ela não estava mais lá. Rafael usou todas as suas forças restantes e sacrificou um braço para tirar do caminho. Ela perguntou o porquê ele fez isso, e Zagan, com mais raiva do que nunca, vira-se para o golem, pula, e com seu punho em direção à cabeça do monstro, ele desfere um ataque que o corta em dois como se não fosse nada. Em seguida correu até Fall, e perguntou se estava bem. Ela falou que estava, mas Rafael, não. Rafael fala que ela o chamou de inimigo de Orobas, mas ele fala que isso estava errado, pois aquele grande dragão não seria tão lamentável a ponto de cair para alguém como ele. Fall fala que ele estava mentindo, mas, para isso, ele pergunta se Orobas era mesmo tão fraco para ser derrotado por traição humana. Dito isso, ele explica que, naquele dia, ele chamou Orobas para o ajudar a derrotar um inimigo, e ele concedeu esse desejo. Fall pergunta que inimigos eram esses, e ele revela que eram demônios. Ela fala que estava falando bobagens. Rafael fala que entende se ela não acreditar nele, pois também achou que esses demônios haviam deixado este mundo. No entanto, um apareceu naquele dia, e trouxe a morte tanto a Orobas, quanto a vários cavaleiros sagrados. E disseram que retornarão no futuro. Fall estava confusa, então olhou para Zagan para confirmar. Ele fala que não sabe sobre eles retornarem, mas confirma que ainda existem, e é por isso que tem procurado uma maneira de matá-los. Em choque, Fall pergunta se, então, seu pai desafiou um demônio e perdeu. Rafael fala que ele não foi derrotado, e sim entregou sua vida para derrotá-los. Frustrada, Fall pergunta, a quem então deve odiar? Mas ele fala que ela não deve odiar, e sim, sentir orgulho, pois Orobas colocou sua vida em risco para proteger esse mundo em que ela vive. Se ela, entre todos, não se orgulhar disso, quem irá? Ele também fala que, se ela sentir necessidade de matá-lo para se orgulhar de Orobas, que o faça, mas que os demônios irão retornar e eles devem esperar preparados, e que foi por isso, por querer os impedir, que ele bebeu o sangue de Orobas, para voltar daquela terra da morte. Mas, os interrompendo, a criatura que havia ficado em pedaços começa a se mover novamente, e Rafael fala que aquilo não é um golem, e sim uma quimera demoníaca criada por Marchosias. E notando que aquilo não vai morrer só com uns socos, Zagan chega à conclusão de que apenas tem que dar mais de um. No entanto, vamos parando por aqui. Se curtiu já sabe, né? Deixe o like e, se for novo, inscreva-se para ajudar. Até a próxima!